Olá. O receio do uso de armas nucleares, a exemplo do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki no século XIX, reacendeu nos últimos dias, principalmente com a ameaça dos russos contra a Ucrânia. E aí os russos têm colocado que existe uma possibilidade concreta, né, segundo as autoridades russas, de fazer uso desse tipo de artefato. Bom, para falar sobre o poder destrutivo das armas nucleares, eu, Valdir Oliveira, converso no Opinião Pernambuco de hoje com Daniel Andrade de Vasconcelos. Ele é doutor em energia nuclear pela Universidade de Pisa, na Itália, e faz pós-doutorado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Valdir. É um prazer estar aqui. Queria já agradecer a você e a sua equipe pelo convite. Apesar de não ser um dos temas, é um pouco sensível, né, falar sobre o assunto, mas eu acho que a gente tem a obrigação, como acadêmicos, de vir aqui esclarecer o máximo que a gente conseguir sobre o assunto. Então, eu queria começar com uma pergunta bem básica, para que as pessoas possam entender melhor o que é uma arma nuclear. Então, Valdir, uma arma nuclear é um dispositivo, certo, que usa de reações nucleares para gerar uma explosão. E aí, que reações nucleares são essas? A gente tem a fissão nuclear e a fusão nuclear. Não, para a gente não entrar tanto nas terminologias técnicas sobre isso, mas eu acho que é importante dizer o básico. Uma fissão nuclear, como o nome já diz, é a quebra do núcleo de um átomo. Então, a gente vai ter átomos pesados, com núcleos pesados. A partir do momento que ele sofre essa quebra, ele vai liberar uma energia muito grande, assim como quando a gente juntar núcleo de átomos, que aí no caso é a fusão nuclear, também vai liberar energia. Esses são os dois processos que ocorrem e que são utilizados, nesse caso, para a geração a criação de uma arma nuclear e a explosão em si. Qual a história dos estudos sobre essa tecnologia, né, que teria levado, inclusive, lá durante a Segunda Guerra Mundial, ali no finalzinho, né, mal tinha terminado a guerra, e os Estados Unidos mandaram para Nagasaki, como se fosse assim, um ultimato, né, mandaram para Hiroshima e Nagasaki aquelas bombas atômicas. Então, desde quando são feitos estudos, se desenvolve essa tecnologia que acabou resultando naquele desastre? Então, a ideia, a teoria sobre a fissão nuclear é mais antiga, mas para criar na prática uma arma nuclear, isso aconteceu durante a Segunda Guerra. A gente precisa lembrar que os Estados Unidos, na época, eles tinham informação de que a Alemanha nazista ela tinha um projeto nuclear, ela estava buscando criar armas nucleares, e aí, para contrapor isso, eles começaram o próprio projeto deles, que se chamava o Projeto Manhattan, né? Então, naquele momento, se juntaram pesquisadores do país no laboratório de Los Alamos, no Novo México, e eles foram desenvolvendo esse armamento. Ele, como você falou bem, ele foi usado praticamente no final da guerra. Ali a gente estava num momento onde Hitler já tinha morrido, a guerra já estava chegando ao seu fim. Então, os Estados Unidos ele deu esse ultimato ao Japão, demandando que ele se rendesse, mas que não foi ouvido, não foi aceito. Isso, só para a gente ter uma cronologia melhor e um parênteses, o primeiro teste dentro desse projeto Manhattan da bomba nuclear ele foi feito em julho, metade de julho mais ou menos, de 1945. Poucas semanas depois, em agosto, já foi o momento onde as bombas foram jogadas tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki. Obviamente, o Aquilo Japão ele não aceitou aquela rendição e por isso que os Estados Unidos fizeram o que fizeram. Assim, se a gente for fazer uma análise mais profunda, possivelmente não houvesse necessidade alguma mais de se colocar, de se mandar aquela bomba, né? A guerra já estava realmente no fim. É possível que o interesse dos Estados Unidos naquele momento o interesse tenha sido o de fazer um ensaio, de fazer um teste para avaliar o poder, a capacidade destrutiva de uma bomba atômica? Não só o teste, mas
é uma demonstração de poder. Então, a partir do momento que você fez um investimento da ordem do investimento que eles fizeram, de pessoal, econômico, de tempo, criam essa bomba nuclear, mesmo fazendo um teste, como eles fizeram, obviamente um teste em uma localização que não populada. A partir do momento que eles fazem tudo isso, eles queriam mostrar para o mundo o que é que eles tinham. Então, não era simplesmente, vamos terminar a guerra com isso. Como você falou, existe uma discussão sobre se existia mesmo essa necessidade ou não do uso da arma, mas a partir do momento que eles mostram o poder de destruição que eles têm em mãos, é um começo de uma nova era, né? É um começo todo mundo agora vai ou querer ter uma arma nuclear para se defender, ou pensar duas vezes em fazer alguma coisa com o país que tenha uma. Daniel, o que é que acontece quando ocorre a explosão? E aí eu queria, inclusive, que você falasse um pouquinho, a gente está usando, às vezes, a terminologia bomba nuclear ou bomba atômica, né? São sinônimos, né? Tem alguma diferença? É realmente a mesma coisa? Né? E o que acontece quando ela explode, do ponto de vista da devastação? Então, a bomba nuclear, a bomba atômica ela é uma arma nuclear. Só que existe mais de um tipo de arma nuclear. Por exemplo, a gente tem a bomba de hidrogênio, a bomba de nêutrons, que tem algumas tecnicalidades aí de diferenças, mas são todas armas nucleares. A bomba atômica em si, normalmente a gente usa esse nome para aquela arma nuclear que tem apenas um processo de fissão nuclear como base da sua explosão. Independente de qual arma nuclear a gente esteja falando, a gente vai ter uma onda de choque, ou seja, após a explosão, o ar que está ali ao redor, ele vai ser empurrado com uma força tal que ele vai destruir por dezenas de quilômetros o que tiver ao redor. A gente vai ter uma geração de calor muito forte, que também, naquela região central principalmente, vai praticamente evaporar tudo que tem ali. Além disso, vai ter o dano radioativo, seja naquele momento ou posteriormente. Então, eu até diria, para responder melhor a sua pergunta, que a gente poderia dividir em uma escala temporal. Vai existir um dano no momento, vai existir um dano de médio e longo prazo, certo? Então, a principal forma do dano no momento seria a onda de choque e o calor gerado. Isso, aí se você me perguntar que extensão teria esse dano, vai depender da força dessa bomba nuclear. E aí a gente utiliza um parâmetro de uma unidade de medida que faz uma comparação entre o que a gente tem de convencional em explosivos, por exemplo, o TNT. Então, quando a gente fala assim, é uma bomba nuclear de tantos quilotons ou de tantos megatons, o que quer dizer isso? É uma arma que tem um potencial de dano equivalente a tantas toneladas ou tantas mil ou milhões de toneladas de TNT. Então, para você ter uma noção de parâmetro, quando a gente fala das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foram jogadas nas cidades, somando as duas, a gente teria cerca de 35 quilotons de dano potencial proporcional ao TNT. Só que a gente tem hoje armas de megatons, milhões de toneladas. Aquela que foi o teste nuclear que foi feito com a maior até hoje foi na época foi a União Soviética que fez uma ilha ao norte do país com uma arma de 50 milhões de toneladas, 50 megatons proporcionais ao dano que pode causar um TNT. Então, o dano, a extensão, como eu estava dizendo, vai variar de acordo com a capacidade, vai variar se essa bomba ela explodiu no ar ou na terra, porque ainda tem essas diferenças. Normalmente ela acontece no ar para aumentar a área de dano. Então, mas como eu estava dizendo também, existe uma temporalidade aí, uma cronologia. Em termos de longo prazo, a gente teria problemas do tipo, a gente chama de fallout, que é a precipitação de material radioativo depois da explosão.
Esse fallout são pequenas partículas radioativas que elas vão caindo, a maior parte delas no local onde aconteceu a explosão, mas muitas delas vão sendo empurradas por massas de ar e aquele material radioativo às vezes demora até meses para eles caírem. E aí a gente vai ter contaminação de água, contaminação, animais que vão comer uma grama que estava com aquele material ali, e aí, consequentemente, a gente também vai se contaminar. Então, tem toda uma sequência de efeitos que vão além daquele momentâneo após a explosão. E, de repente, uma bomba ela pode ser programada para atingir apenas uma cidade, ou uma cidade, a gente pode nem usar a palavra apenas aí, que já é muita coisa, né? Ou um estado, ou um país, ou o próprio mundo. É possível a gente pensar numa bomba que tenha um potencial destrutivo nessa magnitude? Então, tomando como parâmetro esse teste que já foi feito dessa bomba pela União Soviética, que era chamada de Tsar, a bomba Tsar, com 50 megatons, uma bomba como essa, ela, por exemplo, dependendo do tamanho do país, um país como Singapura, por exemplo, que é pequeno, ele seria completamente destruído. Então, normalmente, se fosse feita uma análise do que a gente quer, do que o país quer atingir, ele escolheria o melhor tipo de bomba, melhor entre aspas, para atingir aquele objetivo. Então, às vezes, você quer poupar uma cidade que está próxima. Então, nesse sentido, você utilizaria uma bomba de menor capacidade para ser mais localizada. Então, mas em potencial destrutivo macroscópico, a gente não tem hoje, a princípio, uma bomba que poderia destruir o mundo, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, mas que, sim, poderia destruir grandes cidades facilmente, e até pequenos países. Ok, nós estamos conversando sobre o poder destrutivo das armas nucleares e o nosso convidado hoje é o Daniel Andrade de Vasconcelos, doutor em energia nuclear pela Universidade de Pisa, na Itália, e realizando pós-doutorado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando com Daniel Andrade de Vasconcelos, doutor em energia nuclear pela Universidade de Pisa e pós-doc em curso pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo. Nosso tema de hoje é o poder destrutivo das armas nucleares. Daniel, nós ouvimos aí, né, as ameaças recentes da Rússia do uso de arma nuclear, se ela se sentir realmente mais ameaçada do que já está, porque quem ameaça também sofre ameaças. E aí eu te pergunto, o que pode fazer parte desse projeto, né? Isso poderia ter que consequências para a Ucrânia, para a própria Rússia e para o mundo? Hoje, eu vou começar dizendo assim, existe um consenso até da Rússia de que uma guerra nuclear ou utilização de armas nucleares que acabasse gerando uma guerra, possivelmente mais uma guerra mundial, ela não tem ninguém que sai vitorioso, certo? Então, isso é compreendido. Agora, daí a gente está lidando com uma pessoa como Putin, que quando colocada, quando pressionada, a gente não sabe o que ele pode fazer, existe uma área muito cinzenta aí. Então, o que é que está acontecendo hoje? Hoje, ele vai se utilizando do fato de ter armas nucleares para ameaçar países, entendeu? Então, obviamente, o que ele está fazendo na Ucrânia não é uma ameaça, ele está agindo na Ucrânia, mas ele utiliza o fato de ter armas nucleares como uma ameaça. Como assim? Ele, a partir do momento que ele fala assim, eu não vou aceitar que ninguém interfira na Ucrânia, nenhum país externo. O que é interferir?
ele vai deixando tudo isso muito aberto. O que é que ele vai fazer se interferir? Então, são ameaças veladas e ele também não define uma linha clara do que é interferir. Então, por exemplo, os países eles estão provendo à Ucrânia armamento, informação, tudo isso não deixa de ser uma interferência, mas é toda uma zona cinzenta do que de fato é interferir. Existe um consenso também que é o seguinte, a partir do momento que a OTAN e seus países membros mandassem pessoal para um exército para a Ucrânia, essa seria uma linha que seria, a princípio, essa linha vermelha, né? Que se fosse cruzada, abriria margem para a utilização das armas nucleares. E, por outro lado, a linha vista por parte da OTAN e que a Rússia possa fazer, talvez seja justamente a utilização de uma arma nuclear na Ucrânia, e que aí estaria extrapolando esses limites e provavelmente a OTAN ela tomaria uma atitude nesse sentido. Existem tratados que coíbem a produção, a fabricação de armas nucleares. No entanto, alguns países eles avançam, né? Avançam com as suas experiências. E aí a gente tem a própria Rússia, a gente tem os Estados Unidos, a gente tem a Coreia, né? Que inclusive recebeu uma grande pressão internacional porque estaria fabricando, estaria produzindo armas nucleares. É, até onde existe liberdade para isso? Tudo é muito cinzento, né? Utilizando a palavra que você usou agora há pouco, tudo é muito cinzento para o restante da humanidade, não se sabe o que é que está acontecendo com cada uma dessas nações, o que é que os Estados Unidos têm de arma nuclear, o que é que a Rússia tem. Começar com esses dois países, depois a gente vai para os outros. Só para deixar mais claro, a Coreia do Norte, certo? Em A Coreia do Coreia do Norte. Norte. Mas, então, existiu um período, principalmente na época da Guerra Fria, que, somando no mundo inteiro, a gente tinha aí dezenas de milhares de ogivas nucleares, entendeu? Eu acho que cerca de 60 mil, talvez. Mas, a partir daquele momento, começaram a ser criados vários tratados. Talvez o principal deles até hoje seja o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, que entrou em vigor no ano de 1970, e, e que, como o nome já diz, o objetivo principal é de não proliferar essas armas. Então, o país que tem, por exemplo, a Rússia e os Estados Unidos, eles não passariam essa arma para um outro país, eles não venderiam, e eles tentam ativamente coibir que outros países tenham planos nesse sentido de desenvolver, de testar armas. Então, existem tratados nesse sentido, e o tratado, obviamente, ele funciona até certo ponto para os países que aceitam aquele tratado, que assinam o tratado e que ratificam aquele tratado no país. Então, é um pouco do compromisso moral, ético daquele país de assinar aquele tratado e cumprir o que foi acordado. Mas não quer dizer que depois você, como aconteceu com a Coreia do Norte, eles saiam de um tratado desse tipo e persigam busquem desenvolver armas nucleares por questões regionais, enfim. Então, até onde é permitido, como é que tem acontecido o desenvolvimento dessas armas, né, nas surdinas desses países? E aí eu aproveito até para que você trouxesse para a gente, é possível saber quem tem mais? Ou seja, considerando que armamento é poder, e as nações, os países, os estados, eles usam muito isso, né? Para intimidar, para colocar outras nações sob seu controle. Então, hoje, é possível saber quem está mais armado, Estados Unidos ou Rússia? Então, a quantidade de armas nucleares hoje entre esses dois países ela é muito similar. Durante esse processo histórico da criação de tratados sobre o tema, também existiram tratados para diminuir
esse número de armas nucleares. Então, a gente tem que, ao longo dos anos, das décadas, muitas dessas armas elas foram destruídas. Então, hoje em dia, a gente tem os dois principais países são Estados Unidos e Rússia, mas nós temos a França tem arma nuclear, a Grã-Bretanha, a China, Paquistão, Índia, enfim, eu acho que são 9 os países que têm armas nucleares, apesar de que todos eles não são comparados à Rússia e Estados Unidos. Como eu disse, é algo que está acontecendo e vem acontecendo há muitas décadas, a diminuição do número dessas armas por Rússia e Estados Unidos, e a tentar prevenir com que outros países tenham essas armas. Recentemente, a gente entrou em vigor, acho que foi ano passado, em janeiro, se eu não me engano, o Tratado de Proibição das Armas Nucleares. Esse tratado, ele tinha sido apresentado na Assembleia Geral da ONU em 2017, tinha sido aprovado pela grande maioria, acho que 122 países, foi rejeitado apenas pelos Países Baixos, e Singapura, que se absteve. Mas ele só entrou em vigor no ano passado porque precisa de um mínimo de 50 países que ratifiquem o tratado para ele entrar em vigor. E esse é um tratado muito mais abrangente, é um tratado que prega a destruição, o fim de todas as armas nucleares no mundo. Ele é muito mais abrangente. O Brasil Mas assinou esse tratado também, não foi, Daniel? isso, ele votou positivamente, mas a gente ainda não ratificou. E aí, para deixar claro para as pessoas essa diferença entre assinar, ratificar, vamos colocar um exemplo prático. Vamos dizer que aqui no Brasil o presidente ele assinasse um acordo para que todas as pessoas tivessem um 15º salário, vamos dizer. Esse acordo, ele assinado, ele só vai ter legalidade a partir do momento que ele passar por todo o trâmite no legislativo. Então, ele só seria ratificado, para usar o termo que eu estava dizendo, depois que ele passasse pela Câmara, pelo Senado e fosse assinado pelo presidente. Então, entre assinar um tratado, ser positivo a um texto de um tratado e ratificar ele no país, tem essa diferença. Uhum. Então, assim, o Brasil é signatário desse tratado, né, no primeiro momento, mas a gente não pode saber hoje se o Brasil, ele, lá no fundo, ele pensa algo relacionado a um armamento nuclear, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa posição mais clara, ou não é clara, né, a posição do Brasil em relação a isso, tá? Considerando, sim, que você ter arma, você acaba ostentando um poder muito grande. Em relação ao Brasil, é claro, pelo menos quando a gente olha para a história, que, a princípio, a gente não tem nenhuma intenção de ter armas nucleares. Não temos a intenção, mas teríamos possibilidade de tê-las se quiséssemos, vamos dizer assim. Porque, segundo peritos do Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos, o Brasil tem conhecimento e tem tecnologia para tal, até para conseguir produzir uma arma nuclear em um período de até um ano. Mas, quando a gente, de novo, vai olhar uma questão histórica, e aí vamos puxar para exemplos no mundo. Normalmente, um país que busca ter um armamento desse tipo, existem questões regionais, geopolíticas, históricas, de tensões entre países que, vamos dizer assim, empurram esses países para desenvolverem esse tipo de armamento. Só que aqui na América do Sul a gente não tem nenhum país, não tem problema com nenhum outro país, nenhum outro país oferece um risco potencial para que forçasse o Brasil a pensar em ter armas desse tipo. Uhum. Ok, Daniel. Então, assim, a gente deixa aqui para suas considerações finais, né? Considerando, assim, o perigo, né, que a humanidade fica à mercê desses líderes que acham que podem governar pela força, que podem governar trazendo essas armas à tona. Então, queria que tu fizesse aí essas tuas palavras finais.
Enfim, né? A esperança é de que essas armas realmente elas sejam abolidas do planeta? É possível que a gente chegue a esse estágio? Então, é o que a gente espera. A chance disso acontecer, na minha opinião, é bem pequena. Mas eu acho que o que a gente está conseguindo e vem conseguindo bem é a redução do número de armas no mundo, a limitação de países que produzem, desenvolvem armas nucleares e que pensam em buscar algo desse tipo. Então, eu acho que aquele tratado que a gente mencionou agora há pouco, de proibição das armas, ele entrou em vigor, mas nenhum país que tem armas nucleares, por exemplo, entrou no tratado. Então, a princípio, ele é um ótimo tratado para o que a gente está querendo, mas ele só vai funcionar quando os países que detêm essas armas e que têm a tecnologia para isso, ou destruam as armas de um lado, ou não, mesmo com a tecnologia, não busquem criá-las. Agora, Valdir, o que eu gostaria só para a gente fechar, de acrescentar sobre esse tema nuclear, mas não necessariamente sobre armas, é que, obviamente, a maioria das pessoas tem muito medo, né, muito receio quando a gente usa a temática nuclear, mas vale lembrar que grande parte dessa tecnologia que a gente usa hoje no mundo inteiro, por praticamente todos os países, elas têm, na sua grande parte, aplicações pacíficas, que melhoram o bem-estar das pessoas e que salvam vidas na área médica, por exemplo. Então, a gente, obviamente, é um pouco fora do tema, a gente não teria nem tempo para falar sobre isso agora, mas eu vou convidar todos aí de Recife a visitarem o Museu de Ciências Nucleares, no Departamento de Energia Nuclear da UFPE, e lá vocês vão poder ter uma noção melhor de todos esses benefícios e entender mais como é que funciona o uso da tecnologia nuclear no Brasil e no mundo. Ok, a gente fica devendo também um programa sobre as potencialidades da energia nuclear, né, para além desse uso bélico. Então, nós agradecemos a sua participação aqui, é Daniel Andrade de Vasconcelos, agradecemos a todos e todas que também nos acompanharam. Até o próximo programa. Obrigado, Fabio.